superação. Para quem tem algum tipo de deficiência física, o caminho pela igualdade de direitos quase sempre é longo e difícil. Realmente houve uma resistência e a junta médica avaliou que eu não poderia trabalhar lá. O Via Legal de hoje mostra quais são as barreiras enfrentadas por essa parcela da população na hora de brigar por uma vaga no mercado de trabalho. Tem ainda a história desta mãe que fez de tudo para permanecer na casa onde vive com um filho que tem paralisia cerebral. E a gente começa com uma polêmica. Médicos devem ser proibidos de cumprir longas jornadas de trabalho. Hoje, os plantões podem chegar a 24 horas sem descanso. O Via Legal começa agora. Passar 10, 12 ou até 24 horas trabalhando sem descanso. Seja qual for a área de atuação do profissional, essa realidade tem consequências. No caso dos médicos, o excesso de trabalho compromete a qualidade do atendimento e pode ter reflexos ainda mais graves. Com esse argumento, o pai de um adolescente que morreu em Brasília resolveu brigar para impedir as longas jornadas. Marcelo jogava futebol na escola 3 vezes por semana. O flamenguista, de 13 anos, adorava o esporte. Mas em fevereiro do ano passado, sentiu falta de ar, vomitou e desmaiou durante a partida. Era uma crise aguda de asma. Levado para este hospital em Brasília, o menino foi medicado. Tudo ia bem até a madrugada seguinte, quando uma auxiliar de enfermagem deu a Marcelo um remédio para a asma. Segundo a mãe, em seguida o menino começou a passar mal. O pai chegou ao hospital pouco depois e, ao lado da ex-mulher, viu o filho morrer. 1 ano já se passou e ele ainda não se conforma com o que aconteceu. Meu filho não estava numa região remota do país, longe de um hospital. Meu filho estava dentro de um hospital, do maior hospital da capital do país. E é por isso que eu não aceito. O caso ganhou destaque porque o pai do menino é o presidente da Embratur, a empresa brasileira de turismo. Flávio Dino faz acusações graves contra o hospital e os profissionais que atenderam o filho. Diz, por exemplo, que a auxiliar de enfermagem estava sozinha na ala pediátrica quando deu a injeção em Marcelo e afirma que a medicação foi aplicada de forma errada. Essa auxiliar de enfermagem estava apressada. A bula do Solomedrol diz que ele tem que ser aplicado no mínimo com 5 minutos de duração, porque exatamente é um medicamento muito forte. E a aplicação rápida ou a dose muito alta pode levar, diz a bula, a uma parada respiratória, e foi exatamente o que aconteceu. Mas para o pai, as maiores falhas foram da médica responsável pela UTI pediátrica. Segundo Flávio Dino, ela estava ajudando a fazer um parto em outro setor quando o filho passou mal. Só atendeu o menino quando ele já havia tido uma parada respiratória. A médica tinha que entubar e isso teria salvado a vida do meu filho. Por imperícia, porque não sabia fazer, porque estava cansada depois de 23 horas de trabalho. O certo é que ela não fez, chamou o anestesista para fazer. O anestesista demorou mais de 10 minutos para chegar. E quando chegou, meu filho já estava num quadro chamado bradicardia, que é uma crise circulatória, ou seja, o coração foi parando aos poucos. E eu e a Deane assistimos isso e vimos nosso filho morrer na nossa frente em 15 minutos. Já o presidente do Sindicato dos Médicos diz que assistiu à gravação do atendimento feito pelo circuito interno de TV e garante: a profissional fez o que tinha de ser feito. Todo o atendimento necessário foi prestado. Agora, infelizmente, nós tínhamos um paciente que era asmático crônico, grave, e que não respondeu ao tratamento. Do ponto de vista médico, a conduta foi correta. A Justiça ainda analisa a denúncia de negligência e imperícia feita por Flávio Dino. Um outro argumento mencionado na ação judicial chama a atenção para o que pode ser um problema grave em todo o país. Segundo o pai de Marcelo, naquele mesmo dia, a médica já havia trabalhado na UTI de outro hospital, ou seja, estava emendando 2 plantões, e cada um de 12 horas. Por isso, para a família, a profissional estava sem condições de trabalhar.
Nós citamos nas ações que nós demos entrada, inclusive estudos médicos, e médicos da USP, de várias universidades, literatura médica, que mostram que tantas horas de trabalho sem descanso equivalem a embriaguez alcoólica. Hoje nós temos uma lei proibindo proibindo corretamente as pessoas de dirigir depois de beberem bebida alcoólica, enfim, porque não tem condições, enquanto um médico pode estar numa UTI depois de 24 horas de trabalho. Com esses argumentos, Flávio Dino entrou com uma segunda ação judicial, desta vez contra o governo. Ele quer que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regulamente a jornada de trabalho de médicos. Que edite uma norma, uma regra, que ponha ordem a esse caos que virou o trabalho nos hospitais. Os médicos e os enfermeiros, enfim, os profissionais de saúde, não são super-homens, são pessoas. E por isso não podem trabalhar 100 horas por semana. O presidente do Sindicato dos Médicos reconhece que o longo tempo de atendimento pode sim comprometer o trabalho dos profissionais de saúde, mas garante a solução não é diminuir a jornada. Por que é que você tem em um serviço privado um médico dobrando o plantão? De plantão ele tem que continuar o plantão. Porque não tem um colega interessado em substituí-lo pela remuneração que é baixa. A questão não é a jornada de trabalho, a questão é ter profissionais suficientes para aqueles que já estão trabalhando, tanto no serviço público como na medicina privada, sejam poupados da sobrecarga de trabalho com mais profissionais. A jornada de trabalho dos médicos é regulamentada pela Lei 3.999, de 61. A norma fixa a carga horária dos profissionais em até 8 horas diárias, mas não menciona qual deve ser o limite no caso de plantões. Alguns conselhos regionais, no entanto, já se manifestaram a respeito. Na Paraíba, por exemplo, um parecer do CRM diz que a jornada do plantonista deve estar prevista no regimento interno da instituição de saúde e que geralmente varia entre 6 e 12 horas. Já em São Paulo, uma resolução da entidade de classe proíbe plantões com carga horária superior a 24 horas. Para esse advogado especialista em direito médico, o que falta mesmo é o cumprimento das normas. A atribuição legal já tem. O que a Anvisa pode fazer é criar uma resolução, criando alguns mecanismos ou estruturando melhor dentro dos limites da lei. Mas a lei já dá esse poder à Anvisa. A primeira providência do juiz que analisou o caso foi dar um prazo para que a Anvisa se pronuncie sobre o pedido. A agência, no entanto, ainda não se manifestou no processo e também preferiu silêncio quando foi procurada por nossa equipe para falar sobre o assunto. Nós temos centenas de médicos, milhares de médicos no Brasil destruindo a sua saúde, segundo relatos, inclusive se drogando às vezes. Há relatos que dizem isso, para dar conta dessa jornada e expondo os pacientes a risco. É para evitar outras perdas que o pai de Marcelo diz que recorreu à justiça. O que eu procuro hoje é extrair esse sentido da solidariedade com quem, para que outros pais e outras mães não passem por aquilo que eu estou passando. Nós procuramos o advogado da médica acusada por Flávio Dino, mas ele preferiu não gravar entrevista. Você pode assistir outras reportagens que envolvem falhas ou reclamações referentes ao atendimento médico acessando nossos canais na internet. Contrassenso. Ao mesmo tempo em que cria normas para garantir a inclusão de deficientes no mercado de trabalho, o Estado ainda impõe barreiras para que esses profissionais possam exercer as atividades. E essas limitações não se resumem à falta de estrutura das cidades. Demorou um pouco para que Pedro pudesse chegar ao trabalho assim, sem a ajuda de ninguém. O físico de 50 anos sofre de distrofia muscular e por isso anda de cadeira de rodas há mais de 20 anos. A doença degenerativa é hereditária e compromete os movimentos das pernas, condição que exige uma série de adaptações também no ambiente de trabalho, a começar pelas rampas na calçada. Pedro é concursado da Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas ele conta que não foi fácil assumir a vaga no laboratório da autarquia, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Realmente houve uma resistência e
a junta médica avaliou que eu não poderia trabalhar lá. No entanto, a vaga era para pesquisador, e o pesquisador ele tem várias atividades, né? Eu entrei com mandado de segurança e assegurei o meu direito de trabalhar. Hoje, o físico trabalha na análise de equipamentos que operam com radioatividade e desempenha a tarefa sem qualquer limitação. Pedro lembra que restrições quem tinha mesmo era o laboratório. Os banheiros, por exemplo, só foram adaptados para cadeirantes depois da chegada dele. Situações ainda muito frequentes no país. Um caso parecido aconteceu no próprio judiciário. Um cadeirante candidato a oficial de justiça foi considerado inapto pela junta médica do concurso. Os examinadores alegaram que a atividade exige grande capacidade de deslocamento, já que a tarefa desses profissionais é entregar intimações, ordens judiciais e outros documentos expedidos por juízes e desembargadores. O candidato insatisfeito decidiu brigar pela vaga. Foram 2 vitórias, a mais recente no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Na opinião do desembargador federal Aloysio Mendes, relator do caso, é um dever do Estado promover a acessibilidade e o candidato não poderia ser prejudicado pela falta dela. Ainda segundo o magistrado, já existe uma jurisprudência consolidada no país que garante ao candidato o direito de ser avaliado durante o estágio probatório. Em casos como esse, o melhor período, ou a melhor forma de se aferir a viabilidade do exercício daquele cargo ou não é através do estágio probatório. Ou seja, se a pessoa começa a exercer e começa a cumprir os mandados judiciais sem qualquer problema, a pessoa está demonstrando cabalmente a sua aptidão para o cargo. Mas na prática, quais são as dificuldades que os oficiais encaram na rotina de trabalho? A gente vai acompanhar o Carlos e o Mário na execução de 2 mandados aqui no centro do Rio de Janeiro. Não vai ser um grande deslocamento, vai ser feito todo a pé, mas o suficiente para a gente mostrar os desafios que os executores de mandados enfrentam no dia a dia da profissão. Vamos lá? O primeiro obstáculo, rua estreita e motorista impaciente. Repare que as calçadas também não são largas e o jeito é seguir pelo asfalto e desviar das poças. Na chegada ao primeiro endereço, o trabalho fica ainda mais complicado. Além da calçada estreita, muito movimento. E os andaimes dessa obra dificultam a passagem. A jornada segue. Vocês que estão aí todo dia na rua, o que vocês observam? Observamos que a acessibilidade é zero, porque a cidade, por mais cosmopolita que ela está se transformando, a acessibilidade é zero. Chegamos à Rua da Alfândega. Essa rua aqui no centro do Rio é um exemplo clássico de rua difícil de se deslocar e caminhar, tá? Por causa da pedra portuguesa, você vê que tem vários desníveis, você vê que ela não está mantida. Já até uma vez caí, não me machuquei porque tive a presença de espírito de jogar minha pasta na frente para evitar de ir com meu rosto no chão. Os paralelepípedos e a calçada elevada são um obstáculo a mais no caminho. E são dificuldades como esta que topamos até o fim do trajeto. Nosso deslocamento aqui, num dia de plantão, por exemplo, é de cerca de 6, 7 quilômetros em diversos órgãos, às vezes uns próximos dos outros. E você vai fazendo esse itinerário. É impossível você pegar um transporte para ir parando a cada 500 metros, não tem como, você tem que fazer a pé. Tem que encarar calçada, buraco, chuva, alagamento se tiver, não tem jeito, faz parte da rotina da gente, é o nosso dia a dia. Eu acho que o problema não é do cadeirante, é da população de maneira geral. Se você pudesse ficar parado aqui 1 hora, você iria ver pessoas de todas as idades, homens e mulheres, volta e meia tropeçando, volta e meia fazendo uma queda ou uma torção de tornozelo. Você veria isso aqui mole, porque nós sempre vemos isso aqui quando andamos por aqui. Situações que não deixam dúvidas. Em vez de impedir que pessoas com deficiência exerçam determinadas profissões, o que o poder público precisa mesmo é fazer o dever de casa, adotar providências que realmente sejam sinônimo de acessibilidade.
E os direitos das pessoas com deficiência estão regulamentados em lei. São garantias que vão desde a reserva de vagas em concursos públicos até a isenção de impostos na compra de carros adaptados. Se você quer saber quais são essas garantias e como denunciar os casos de desrespeito, acesse este endereço. 10 anos. Esse foi o tempo que o Estado levou para tomar providências e recuperar uma área que deveria estar preservada. Pelo menos 40 imóveis foram construídos ao lado de um convento tombado pelo patrimônio histórico. O município do Ipojuca, litoral sul de Pernambuco, é sem dúvida um lugar privilegiado. Aqui estão algumas das mais belas praias do Nordeste e também o Porto de Suape, responsável por boa parte do desenvolvimento econômico do estado. Além da beleza natural e do potencial econômico, a cidade também se orgulha de um verdadeiro tesouro histórico. O convento de Santo Antônio de Ipojuca é um dos mais antigos do Brasil. Foi construído em 1606. Ele é um dos imóveis, um dos 5 exemplares da arquitetura franciscana aqui no estado de Pernambuco, dos 14 representativos da arquitetura franciscana no Nordeste. Nós temos 5 e um deles é o de Ipojuca. Há 75 anos, o convento foi oficialmente considerado Patrimônio Histórico Nacional, um título que veio acompanhado de proteção legal. Na prática, isso significa que qualquer reforma no prédio ou obra na vizinhança só podem ser realizadas com autorização prévia do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Uma limitação que foi ignorada por muita gente. Como a cidade cresceu de forma desordenada, o convento está hoje cercado por casas e prédios construídos sem autorização. Resultado: os donos dos imóveis irregulares foram parar no banco dos réus. Seu Delaías é proprietário deste prédio comercial que fica ao lado do terreno do convento. Depois de 10 anos eu vim saber que aqui eu estava irregular. De que forma? Mesmo eu estando com a BITS, mesmo eu estando toda documentada, cobertado pelos órgãos, o IPHAN chega agora e diz que tem que derrubar o meu prédio sem indenização nenhuma, sem nada, e eu tenho que pagar para derrubar. Mas o IPHAN rebate as reclamações e sustenta que as irregularidades identificadas no local justificam o pedido para demolição. Ele usa o muro, a cerca conventual histórica do século XVII como suporte da própria construção dele. Então, 3 pavimentos é inadmissível naquela área. Imagine se todos quisessem fazer o edifício de 3 pavimentos, simplesmente escondia todo o monumento e ele ficava isolado no alto da colina, escondido por prédios como aquele. A Justiça Federal acatou o pedido do Instituto e determinou a demolição do prédio. O proprietário recorreu, mas a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a ordem. O prédio deverá ser derrubado em no máximo 6 meses. Esse prazo começa a ser contado a partir do momento em que o processo transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. Os donos do imóvel se dizem injustiçados e acusam a Prefeitura e o IPHAN de omissão. A Prefeitura nunca informou nada quando a gente ia lá, com tudo legalizado, pagou sempre tudo em dia, o IPTU está todo em dia, está tudo em dia. E agora o IPHAN deixou a desejar como uma coisa de irresponsabilidade deles, que nunca fiscalizou a obra, nunca fiscalizou o prédio, nunca fiscalizou nada. Por ter licenciado a construção e concedido o habite-se a um imóvel situado em área de proteção histórica, a administração municipal também teve que se explicar na Justiça. Durante o processo, a Prefeitura firmou um acordo com o IPHAN e se comprometeu a colocar em prática um controle mais rigoroso na vizinhança do convento. O município fez um termo na ação judicial, se comprometendo a que todos os processos que tramitassem em controle urbano, solicitando construções, alvarás no entorno do convento, fosse possibilitado ao IPHAN se pronunciar na via administrativa. Essa é apenas uma das construções irregulares na região e até agora a única alvo de decisão judicial. Os responsáveis por outros 40 imóveis já foram notificados e, por enquanto, respondem a processos administrativos. Ele disse que tira o pessoal e não paga nada a ninguém. E vai jogar esse povo para onde? O que o senhor espera que aconteça? Que fique como está. Mais de 100 anos depois, o IPHAN veio descobrir que esse muro é histórico.
como é que ficam as casas, como é que ficam as famílias daqui, para onde é que nós vamos. O que está acontecendo em Pernambuco é parecido com uma outra disputa que também chegou aos tribunais. Há 3 anos, o Via Legal esteve no Espírito Santo para mostrar a mobilização que envolveu a área próxima ao Convento da Penha. O monumento, construído há 455 anos, fica no topo de um morro. E desde o início, a ideia é que ele pudesse ser visto de todos os cantos das cidades de Vitória e Vila Velha. Assim como o Corcovado é para o Rio de Janeiro, né, um ponto de referência, um patrimônio histórico, o convento é para o Espírito Santo também. O tombamento, que deveria ter garantido a proteção ao patrimônio, foi há praticamente 70 anos. Mas mesmo assim, não conseguiu impedir os efeitos do crescimento urbano desordenado. Para piorar a situação, em 2005, uma grande construtora apresentou um projeto para erguer na região 13 prédios de 19 andares. Um absurdo na avaliação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se você edifica elementos que são muito mais altos, né, visualmente, do que o próprio bem que você está protegendo, você altera a sua posição relativa na paisagem. O caso foi denunciado e, quando chegou aos tribunais, a empresa apresentou uma proposta de alteração do projeto. A ideia era reduzir para 6 a quantidade de prédios, mas aumentar a altura, que passaria a ser de 28 e até 30 andares. Nós vamos contemplar a visão do outeiro, no município de Vitória, naquele ponto específico, naquela região ali específica, criando uma grande janela. Criamos uma janela, quer dizer, eliminamos uma série de prédios, quer dizer, de 13 prédios fizemos apenas 6 e criamos um vazio de 165 metros nesse eixo de visão. Mas não adiantou. Nos tribunais, a ordem foi deixar livre o que ainda resta da vista do convento, uma providência que agradou turistas e, principalmente, moradores. É uma coisa que faz parte da história da cidade, das pessoas em Vitória, independente de qualquer religião. Uma negociação diferenciada garantiu a uma dona de casa o direito de continuar no imóvel onde vive com o filho. O banco pediu na justiça a reintegração de posse, mas mudou de ideia depois de acompanhar o drama da família. Uma história que você conhece agora. É nesta pequena casa em Tapetininga, no interior de São Paulo, que Cristiane passa o dia cuidando de Bruno. O jovem de 21 anos tem paralisia cerebral e depende da mãe para tudo. Separada e sem poder trabalhar por causa da situação do filho, a dona de casa conta que já enfrentou muitas dificuldades. Uma das maiores foi a ameaça de perder o imóvel que comprou junto com o ex-marido. Foi feita a separação, ele assumiu o financiamento, as parcelas queriam vencer, e só que ele nunca cumpriu. Nos últimos anos, a situação se agravou. A dívida só crescia e, sem a ajuda do ex-marido, Cristiane viu a casa onde vive ir a leilão. Quando eu recebi a primeira notificação de leilão, eu me preocupei. Aí eu falei, moço, o que eu faço com isso agora? Ele falou assim, olha, ou a senhora paga essa dívida que está aí, que na época era R$ 29.980. Se a senhora pagar essa dívida que está aí, a senhora não perde a casa. Só que se a senhora não pagar, a casa vai a leilão. Foi quando a dona de casa decidiu procurar a justiça. Ela conta que já não tinha mais esperança de recuperar o imóvel e só resolveu brigar por causa do filho. Eu fui atrás por causa do Bruno, porque o mundo do Bruno é aqui. A primeira providência adotada pelos advogados foi pedir a revisão dos valores do contrato. Mas, como o prazo para esse tipo de solicitação já havia vencido, o pedido foi negado pelo juiz. O contrato que serviu para essa adjudicação em favor da EG, ele continha valores irreais, porque ele violava alguns princípios e algumas normas do Código de Defesa do Consumidor e da própria legislação que rege o sistema financeiro de habitação. A situação só começou a mudar quando o processo foi selecionado para um mutirão de conciliação. Cristiane, que a essa altura já não se sentia mais dona do imóvel, ganhou uma nova oportunidade e conseguiu fazer um acordo para ter a casa de volta.
A coordenadora do Gabinete da Conciliação em São Paulo explica que, como a realidade de Cristiane era muito grave, a estratégia foi apostar em uma negociação diferenciada. O caminho que foi resolvido de outubro foi encaminhar para a diretoria da Engea as condições particulares dessa mutuária para que gerasse uma opção ou de um refinanciamento, de uma recompra do imóvel ou de um pagamento à vista, mas com desconto superior àquele que estava autorizado na mesa de negociação. E deu certo. Com a negociação, a dívida caiu praticamente pela metade. Foi de 60 mil para 34 mil reais. O que acontece é uma situação de extrema miserabilidade que reclamava o auxílio do Poder Judiciário e conseguiu encontrar, sim, a solução que estava buscando. E encontrou de que maneira? Na melhor maneira possível, na mediação. Cristiane diz que toda a luta valeu a pena por causa do filho. O que me incentivou foi o Bruno. Eu briguei por ele, porque a minha preocupação era, vou mudar para outra casa, como é que vai ser o Bruno fechado dentro de uma casa? Porque ele gosta de estar assim. A sua maior razão de estar aqui hoje, então, qual é? O Bruno. É por ele que você vive todos os dias? É porque o dia que eu falei para ele que a casa era dele, ele chorou. O Via Legal fica por aqui, mas você já sabe, a gente continua no ar pela internet. Anote nossos endereços para rever os programas. Na semana que vem a gente volta com outras decisões da Justiça Federal que garantiram direitos previstos em lei. Até lá!